Já um milionário encontrou um pequeno mendigo desmaiado em seu jardim e o levou para sua mansão. Ao voltar do trabalho, ele começou a chorar ao ver o que o menino fez com sua esposa. Inscreva-se no nosso canal para ver mais histórias incríveis como esta. E não esqueça de deixar um curtir no vídeo para continuar acompanhando. A mansão dos Almeida era um marco imponente no bairro do Alphaville, em São Paulo. Com seus 3 andares de arquitetura contemporânea e um jardim que rivalizava com os mais belos parques da cidade, a propriedade era o reflexo perfeito do sucesso de seu proprietário, Ricardo Almeida, um dos empresários mais respeitados do setor de tecnologia no Brasil. Naquela manhã de outono, enquanto o sol começava a dourar as copas das árvores do jardim meticulosamente cuidado, Ricardo observava sua esposa Teresa através da janela do escritório. Mesmo em sua cadeira de rodas, ela mantinha uma dignidade admirável enquanto supervisionava o trabalho dos jardineiros. O acidente que a deixou paraplégica há 5 anos não diminuiu seu amor pela jardinagem, especialmente pelas rosas, que cresciam em profusão por todo o terreno. Ricardo ajustou a gravata azul marinho em frente ao espelho veneziano da sala. Aos 45 anos, seus cabelos grisalhos nas têmporas só aumentavam seu ar de distinção. A empresa que fundou, a Almeida Tech Solutions, estava prestes a fechar sua maior aquisição até então, e ele precisava estar impecável para a reunião com os acionistas. "Bom dia, meu amor." Teresa sorriu quando ele se aproximou para seu ritual matinal de despedida. Seus olhos cor-de-mel ainda brilhavam com a mesma intensidade de quando se conheceram há 20 anos, mesmo que agora algumas rugas delicadas marcassem os cantos de seus olhos. "Como está o jardim hoje?" perguntou Ricardo, inclinando-se para beijar-lhe a testa. "As rosas Tudor estão quase florescendo. Serão lindas este ano", respondeu ela, ajustando o chale sobre os joelhos. "Rodrigo disse que precisa podar algumas trepadeiras próximas ao muro dos fundos." Rodrigo, o jardineiro-chefe, trabalhava para eles há tanto tempo que era praticamente parte da família. Foi ele quem criou o projeto do jardim quando compraram a mansão, transformando o terreno árido em um paraíso de cores e aromas. "Ricardo", Teresa chamou quando ele já se dirigia ao carro. "Você notou algo diferente no jardim ultimamente? Algumas rosas parecem mexidas." Ele franziu o senho intrigado. "Como assim, mexidas?" "Não sei explicar direito." Ela hesitou, girando a cadeira para olhar na direção do canteiro principal. "É como se alguém estivesse cuidando delas durante a noite. Encontrei algumas podadas de uma maneira diferente da que Rodrigo faz." Ricardo fez uma nota mental para verificar as câmeras de segurança mais tarde. Embora o condomínio fosse um dos mais seguros de São Paulo, não custava nada ser precavido. A chegada de Pedro, seu cunhado e diretor financeiro da empresa, interrompeu a conversa. Como sempre, estava impecavelmente vestido em seu terno italiano, carregando sua pasta de couro e aquele ar de superioridade que às vezes incomodava Ricardo. "Vamos, os acionistas não gostam de esperar", disse Pedro, mal cumprimentando a irmã com um aceno distante. O relacionamento entre os irmãos sempre fora complicado, especialmente após o acidente de Teresa. Pedro, de alguma forma, parecia culpá-la por ter sobrevivido, embora Ricardo nunca tenha entendido completamente essa dinâmica familiar. Antes de entrar no carro, Ricardo lançou um último olhar para sua esposa, que agora estava absorta em uma conversa com Maria, a governanta. Havia algo diferente no ar naquela manhã, uma sensação indefinível de que algo estava prestes a mudar em suas vidas perfeitamente organizadas. O que ele não sabia era que, enquanto dirigia seu Mercedes pela avenida arborizada do condomínio, um par de olhos observava atentamente a mansão através de uma pequena brecha no muro dos fundos. Olhos jovens, determinados e assustados, que carregavam um segredo capaz de abalar os alicerces daquela família aparentemente perfeita. Teresa continuou seu ritual matinal, supervisionando o trabalho no jardim e fazendo anotações em seu diário de jardinagem. Suas mãos delicadas traçavam palavras sobre o papel especial que Ricardo mandara fazer, especialmente para ela, com linhas mais espaçadas para acomodar sua caligrafia, que se tornara um pouco mais instável após o acidente. Maria aproximou-se com uma xícara de chá de jasmim, a preferida de Teresa.
Senhora, encontrei isso hoje cedo perto do canteiro de rosas, disse ela, estendendo um pequeno caderno surrado. Teresa pegou o caderno com curiosidade. Era um diário. As páginas amareladas pelo tempo e uso, com uma caligrafia infantil, mas cuidadosa. Na primeira página, um nome estava escrito com letra tremida. Lucas. Algo naquele nome fez seu coração disparar, embora não soubesse explicar por quê. Guardou o caderno no bolso de sua cadeira de rodas, decidindo examiná-lo mais tarde, quando estivesse sozinha em seu quarto. Por alguma razão que não conseguia compreender, sentia que aquele pequeno caderno guardava segredos que poderiam mudar tudo. A noite caía sobre Alphaville, quando Ricardo finalmente retornou da reunião com os acionistas. O céu pintava-se de tons alaranjados e roxos, criando sombras alongadas no jardim da mansão. Ao estacionar o carro na garagem, notou que as luzes do quarto de Teresa ainda estavam acesas, algo incomum para aquele horário. Subiu as escadas rapidamente, aflito com a possibilidade de algo estar errado. Encontrou sua esposa sentada próxima à janela, o caderno encontrado pela manhã aberto em seu colo e lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Teresa, o que aconteceu? Perguntou, aproximando-se preocupado. Ela ergueu os olhos marejados, sua voz tremendo ligeiramente. Ricardo, tem alguém dormindo no jardim. Como assim? Você viu alguém? Ele franziu o senho, já se dirigindo à janela. Não exatamente, ela respondeu, estendendo-lhe o caderno. Mas este diário, ele conta a história de um menino. As últimas anotações são recentes, de alguns dias atrás. Ele descreve nosso jardim, as rosas, fala sobre como encontrou refúgio aqui. Ricardo folheou as páginas do caderno, sua expressão mudando gradualmente de preocupação para compaixão. As palavras escritas ali eram de uma maturidade surpreendente para alguém tão jovem, descrevendo uma vida de dificuldades, mas também de sonhos e esperança. Precisamos encontrá-lo, Teresa declarou com firmeza. Ele deve estar com frio, com fome. Como que respondendo às suas palavras, um barulho suave veio da direção do jardim. Ricardo aproximou-se da janela e, sob a luz do luar, viu uma pequena figura movendo-se entre os canteiros de rosas. Fique aqui, disse a esposa, mas Teresa já estava girando sua cadeira em direção à porta. Não, ela respondeu com determinação. Vamos juntos. O casal desceu até o jardim, Ricardo empurrando cuidadosamente a cadeira de Teresa pelos caminhos de pedra. A luz da lua cheia iluminava suficientemente para que pudessem ver um menino, não mais que 12 anos, agachado junto às rosas Tudor, podando-as com delicadeza, usando uma pequena tesoura de jardinagem. Olá, Teresa chamou suavemente, fazendo o menino saltar de susto. Não tenha medo, não vamos machucá-lo. O garoto permaneceu imóvel, como um animal assustado pronto para fugir. Seus olhos grandes e escuros brilhavam com medo e determinação. Vestia roupas simples, mas limpas, e suas mãos, embora sujas de terra, moviam-se com surpreendente habilidade entre as rosas. Você deve ser Lucas, Teresa continuou, sua voz gentil. Encontramos seu diário. O menino relaxou um pouco ao ouvir seu nome, mas ainda manteve distância. Me desculpe, ele murmurou. Eu só queria cuidar das rosas. Elas precisam ser podadas na lua cheia para crescerem mais fortes. Ricardo e Teresa trocaram um olhar surpreso. Não era um conhecimento comum, esse sobre a influência da lua na poda das rosas. Quem te ensinou isso? Perguntou Ricardo, mantendo um tom calmo. Minha avó Rosa, respondeu o menino, um tremor em sua voz ao mencionar o nome. Ela cuidava de um jardim de rosas no interior. Me ensinou tudo sobre jardinagem antes de... Sua voz falhou, e Teresa sentiu seu coração apertar. Onde você está morando agora, Lucas? O silêncio do menino foi resposta suficiente. Teresa estendeu a mão em sua direção. Está com fome? Maria faz os melhores brigadeiros do mundo. Lucas hesitou, mas o brilho em seus olhos ao ouvir a palavra brigadeiro o traiu. Lentamente, aproximou-se do casal, ainda segurando a pequena tesoura de jardinagem como se fosse seu bem mais precioso. Essa tesoura... Teresa começou reconhecendo o objeto. Onde você a conseguiu? Era da minha avó, Lucas respondeu,
acariciando o objeto com carinho. Ela disse que era muito especial, que tinha pertencido à filha dela. Teresa empalideceu, suas mãos apertando os braços da cadeira de rodas com força. Ricardo notou a mudança em sua esposa e rapidamente interveio. Vamos entrar? Está esfriando aqui fora. Enquanto caminhavam em direção à casa, Teresa não conseguia desviar os olhos da tesoura de jardinagem. Era idêntica à que havia dado à sua filha Marina há tantos anos, antes que as circunstâncias e as manipulações de seu irmão Pedro as separassem para sempre. Maria os esperava na porta da cozinha, como se já soubesse que teriam um visitante. Seu rosto bondoso se iluminou ao ver Lucas, e ela imediatamente começou a preparar uma bandeja com chocolate quente e brigadeiros. O que nenhum deles percebeu foi o carro de Pedro estacionando silenciosamente na entrada da mansão. Nem sua figura observando a cena pela janela da cozinha, seu rosto contorcido numa expressão de preocupação e raiva. Em suas mãos, um envelope pardo continha documentos que poderiam mudar para sempre o destino daquela família que começava a se formar. Na manhã seguinte, a mansão dos Almeida amanheceu diferente. O quarto de hóspedes que há anos permanecia fechado, agora abrigava Lucas, que dormia profundamente após sua primeira noite em uma cama confortável em semanas. Teresa mal conseguira dormir, sua mente repleta de lembranças e questões sobre a tesoura de jardinagem que o menino carregava. Ricardo encontrou sua esposa já acordada em sua poltrona favorita, folheando antigas fotografias que guardava em uma caixa de cedro. Não conseguiu dormir? Perguntou suavemente, sentando-se ao seu lado. Ricardo, Teresa começou, sua voz tremendo ligeiramente. Preciso te contar algo que guardei por todos estes anos. Suas mãos tremiam ao segurar uma fotografia amarelada pelo tempo. Nela, uma jovem Teresa sorria, segurando um bebê nos braços. Ao seu lado, uma tesoura de jardinagem idêntica à que Lucas carregava repousava sobre uma mesa. Antes de nos conhecermos, eu tive uma filha, ela confessou, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Marina. Pedro, meu irmão, me convenceu que eu não tinha condições de criá-la. Eu era muito jovem, estava sozinha. Ele disse que seria melhor para todos se ela fosse criada por outra família. Ricardo sentou-se atordoado com a revelação. Por que você nunca me contou? Pedro me fez prometer que nunca falaria sobre isso. Disse que arruinaria nossa reputação, que destruiria tudo o que construímos. Mas essa tesoura... Ela segurou a fotografia com mais força. Eu dei essa tesoura para Marina no dia em que me despedi dela. Era uma herança de família, passou de mãe para filha por gerações. No corredor, sem que eles percebessem, Lucas havia acordado e escutava a conversa, seu pequeno coração batendo acelerado. Em suas mãos, a tesoura de sua avó Rosa parecia agora pesar uma tonelada. Maria, que passava com uma bandeja de café da manhã, notou o menino e gentilmente o conduziu de volta ao quarto. Vamos, pequeno, tem pão de queijo fresquinho para você. Durante o café da manhã, servido no jardim de inverno, Lucas observava Teresa com outros olhos. Havia algo familiar em seu sorriso, na maneira como suas mãos se moviam ao falar sobre as rosas. Lembrava-lhe sua avó Rosa, que sempre dizia que as rosas guardavam os segredos mais profundos das famílias. Dona Teresa, Lucas começou timidamente. A senhora gostaria de ver como eu aprendi a podar as rosas? Minha avó Rosa sempre dizia que cada rosa tem seu próprio jeito de crescer. Teresa sentiu seu coração parar por um momento. Sua avó... Rosa? Você poderia me falar mais sobre ela? Antes que Lucas pudesse responder, Pedro irrompeu pelo jardim, seus passos pesados esmagando algumas pétalas caídas. Seu rosto estava vermelho de raiva e em suas mãos tremia um jornal. Teresa! Ele praticamente gritou. Precisamos conversar a sós! Ricardo levantou-se, interpondo-se entre seu cunhado e sua esposa. Pedro, se tem algo a dizer, pode falar na frente de todos. Não se meta nisso, Ricardo. Pedro sibilou, jogando o jornal sobre a mesa. Na primeira página, uma manchete chamava a atenção. Herdeira desaparecida de família tradicional pode estar em São Paulo. Teresa empalideceu ao ver a fotografia que acompanhava a matéria.
Era uma jovem mulher, muito parecida com ela mesma na juventude, segurando um buquê de rosas. A legenda identificava: Marina Santos, desaparecida há 3 meses. Lucas, que havia se aproximado silenciosamente, deixou escapar um suspiro surpreso. "Essa é minha mãe", sussurrou, sua voz mal audível. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Teresa sentia o mundo girar ao seu redor, suas mãos apertando os braços da cadeira de rodas com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Pedro parecia prestes a explodir, enquanto Ricardo tentava processar todas as informações que se desenrolavam diante dele. Maria, que observava tudo da porta da cozinha, rapidamente se aproximou com um copo d'água para Teresa, sussurrando uma prece silenciosa. Ela trabalhava há anos naquela casa e nunca tinha visto uma tensão tão palpável no ar. O escritório da mansão transformou-se em uma sala de guerra improvisada. Ricardo havia pedido que Lucas fosse com Maria até a biblioteca, onde a governanta tentava distrair o menino com histórias e mais pão de queijo. No escritório, a tensão era palpável. "Como você pôde esconder isso por tanto tempo?" Ricardo perguntava, alternando seu olhar entre Teresa e Pedro. "Uma filha, nossa possível neta." Pedro caminhava de um lado para outro, passando as mãos pelos cabelos impecavelmente penteados, agora em desalinho. "Isso não pode vir à tona. Vocês não entendem? Tudo que construímos sobre mentiras, você quer dizer?" Teresa interrompeu, sua voz encontrando uma força que há muito não demonstrava. "Anos de manipulação, Pedro. Anos me fazendo acreditar que eu não era capaz, que seria melhor para Marina." "E não foi?" Pedro retrucou. "Olhe para você agora, uma das famílias mais respeitadas de São Paulo. O que acha que vai acontecer quando descobrirem que a senhora Teresa Almeida abandonou uma filha?" "Eu não abandonei!" Teresa gritou, surpreendendo a todos, inclusive a si mesma. "Você me manipulou, me fez acreditar que era a única opção, mas agora Marina está desaparecida e seu filho..." Ricardo, que estivera absorvendo cada palavra em silêncio, finalmente se manifestou. "Pedro, você sabia sobre Marina todo esse tempo? Sabia onde ela estava?" O silêncio de Pedro foi resposta suficiente. Teresa sentiu uma onda de náusea ao perceber a extensão da manipulação de seu irmão. Ela foi criada pela avó materna, Pedro finalmente admitiu, sua voz baixa. "Rosa Santos, uma senhora que tinha um sítio no interior de São Paulo. Eu mantinha pessoas monitorando de longe para ter certeza que estava tudo bem." Teresa sentiu o ar fugir de seus pulmões. "O sítio das Rosas, o lugar que você dizia que era apenas uma história da nossa infância. Marina cresceu bem." Pedro continuou, como se tentasse justificar suas ações. "Formou-se em literatura, escrevia para algumas revistas, mas há 3 meses, depois que Rosa partiu, ela começou a fazer perguntas, a investigar seu passado. Lucas, que ninguém havia notado parado à porta do escritório, entrou silenciosamente. Em suas mãos, segurava um livro gasto pelo tempo. "Mamãe escreveu isso", ele disse, estendendo o livro para Teresa. "Vovó Rosa guardava com muito carinho. É sobre uma menina que procura sua mãe através de um jardim de rosas." Teresa pegou o livro com mãos trêmulas. Na capa, o título "O Jardim das Memórias" brilhava em letras douradas, e o nome da autora fez seu coração parar. Marina T. Santos. "T de Teresa", Lucas explicou suavemente. "Vovó Rosa sempre disse que mamãe escolheu esse nome porque estava no único documento que tinha de sua mãe biológica." Ricardo observou sua esposa folhear o livro com reverência, lágrimas silenciosas correndo por seu rosto. Nas páginas, ilustrações delicadas de rosas acompanhavam a história de uma jovem mãe forçada a deixar sua filha e uma menina que cresceu acreditando que poderia encontrar o caminho de volta para casa através de um jardim de rosas. "Há 3 meses, Lucas continuou, sua voz pequena, mas firme. "Mamãe disse que tinha descoberto algo importante. Ela saiu para encontrar alguém em São Paulo. Disse que finalmente tinha encontrado o jardim de rosas dos seus sonhos. Mas ela não voltou." Pedro deixou-se cair em uma poltrona, seu rosto nas mãos. "Ela me procurou", confessou. "Marina me encontrou. Exigiu saber a verdade sobre seus pais.
Eu não soube lidar com a situação. Teresa girou sua cadeira para encarar o irmão, uma nova força emanando de sua postura. O que você fez, Pedro? Onde está minha filha? O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo som de uma buzina na entrada da mansão. Maria entrou apressadamente no escritório, seu rosto iluminado por uma esperança contida. Senhora Teresa, ela disse, quase sem fôlego. Tem alguém no portão. Uma moça. Ela está carregando um buquê de rosas Tudor. O tempo pareceu congelar dentro da mansão dos Almeida. Teresa, com o coração batendo descompassado, segurou a mão de Ricardo enquanto ele empurrava sua cadeira de rodas em direção ao portão principal. Lucas caminhava ao lado deles, seus pequenos dedos ainda agarrados ao livro O Jardim das Memórias. Pedro permaneceu para trás, encostado no batente da porta, seu rosto uma máscara de apreensão e culpa. Maria, discretamente, posicionou-se próxima à entrada, suas mãos entrelaçadas em uma prece silenciosa. Quando o portão automático começou a se abrir, Teresa sentiu que poderia desmaiar. Ali, parada sob a luz dourada do fim de tarde, estava uma jovem mulher que poderia ser seu reflexo de 20 anos atrás. Marina, com seus longos cabelos castanhos e olhos cor-de-mel, segurava um buquê de rosas Tudor que tremiam levemente em suas mãos. Mamãe! Lucas correu em direção à mãe, que se ajoelhou para abraçá-lo, as rosas pressionadas entre eles em um abraço apertado. Meu pequeno jardineiro, Marina sussurrou, beijando o topo da cabeça do filho. Sabia que te encontraria aqui. As rosas sempre nos guiam para casa. Quando ela finalmente se levantou, seus olhos encontraram os de Teresa. Por um momento, ninguém se moveu, ninguém respirou. O mundo inteiro parecia ter silenciado para este encontro. Eu li seu livro, Teresa conseguiu dizer, sua voz embargada. Cada palavra... Marina deu um passo à frente, ainda segurando as rosas. Vovó Rosa sempre dizia que você me deu uma tesoura de jardinagem no dia que nos separamos. Ela guardou todas as reportagens sobre você, sobre sua vida aqui, mas nunca me contou toda a verdade. Teresa estendeu as mãos trêmulas e Marina se aproximou, ajoelhando-se diante da cadeira de rodas. Por anos cultivei rosas, tentando entender por que uma mãe deixaria sua filha. Escrevi aquele livro imaginando 1000 razões, 1000 histórias diferentes. Eu nunca quis deixar você. Teresa soluçou, tocando o rosto da filha pela primeira vez em décadas. Seu tio Pedro, ele me convenceu que era o melhor para você, que eu não tinha condições. Eu sei, Marina interrompeu suavemente. Descobri muita coisa nos últimos meses. Documentos antigos, cartas que vovó Rosa guardou. Pedro tentou me impedir de procurar você, mas... Onde você esteve estes 3 meses? Lucas perguntou, ainda agarrado à mãe. Por que demorou tanto para voltar? Marina respirou fundo, olhando para o buquê em suas mãos. Depois que vovó Rosa partiu, encontrei uma caixa com documentos antigos. Havia recortes de jornal sobre a família Almeida, sobre o acidente que deixou você na cadeira de rodas, mãe. E cartas. Cartas que Pedro impediu que chegassem até você. Teresa voltou seu olhar para o irmão, que permanecia distante, sua postura rígida revelando o desconforto com cada palavra dita. Passei esses meses investigando, seguindo pistas. Marina continuou. Pedro tentou me convencer a deixar o passado para trás, ofereceu dinheiro, mas eu precisava saber a verdade. Precisava entender. Ricardo, que observava tudo em silêncio, finalmente se manifestou. Por que não veio diretamente até nós? Porque eu tinha medo, Marina admitiu, suas mãos apertando gentilmente as de Teresa. Medo de descobrir que tinha sido realmente abandonada, que não me queriam. Então mandei Lucas na frente. Ele sempre teve um dom especial com as rosas, assim como você, mãe. Se ele fosse bem recebido, foi por isso que você cuidava do jardim à noite. Teresa compreendeu, olhando para o neto com novos olhos. Você estava preparando o caminho para sua mãe. Lucas sorriu orgulhoso. Vovó Rosa sempre dizia que as rosas têm o poder de curar corações partidos, que elas guardam memórias e segredos, e que, se cuidarmos bem delas, elas nos mostram o caminho de volta para casa. Maria, que observava a cena com lágrimas nos olhos, discretamente começou a se movimentar em direção à cozinha. Vou preparar um café para todos.
disse suavemente. Acho que temos muito o que conversar. Pedro deu um passo à frente, sua voz tensa. Marina, precisamos conversar sobre... Não agora, Pedro. Ricardo interrompeu firmemente. Agora é momento de família, de cura. O resto pode esperar. Teresa segurou mais forte a mão da filha, como se temesse que ela pudesse desaparecer novamente. Você vai ficar? Marina sorriu, lágrimas brilhando em seus olhos. Se você quiser, trouxe algumas mudas das rosas do sítio da vovó Rosa. Pensei que poderíamos plantá-las juntas, começar nosso próprio jardim de memórias. Os dias que se seguiram na mansão dos Almeida foram de intensa adaptação e descobertas. Marina e Lucas foram instalados em uma ala da casa com vista para o jardim, e Teresa passava cada momento possível com a filha e o neto, recuperando décadas de histórias perdidas. Numa tarde particularmente agradável, enquanto Teresa observava Marina e Lucas plantando as mudas de rosas trazidas do sítio, ela sentiu algo diferente em suas pernas. Um formigamento sutil, quase imperceptível, que há anos não experimentava. Ricardo, ela chamou seu marido, que lia o jornal próximo a ela. Eu posso sentir minhas pernas. Ricardo imediatamente largou o jornal, ajoelhando-se ao lado da cadeira de rodas. Marina e Lucas se aproximaram, curiosos com a comoção. É como se elas estivessem acordando. Teresa tentou explicar, lágrimas de emoção escorrendo por seu rosto. Vou ligar agora mesmo para o Dr. Santos, Ricardo declarou, já pegando seu celular. Não é coincidência, Lucas disse com a sabedoria peculiar que às vezes demonstrava. Vovó Rosa sempre dizia que quando o coração se cura, o corpo segue. Marina sorriu, abraçando o filho. Ela também dizia que algumas flores só desabrocham quando encontram o solo certo. Naquela mesma noite, enquanto a família se reunia para o jantar, Pedro apareceu inesperadamente. Seu rosto estava mais abatido que o normal, e ele carregava uma pasta grossa debaixo do braço. Preciso falar com vocês, ele disse, sua voz despida da usual arrogância. Todos vocês. Teresa fez um gesto para que ele se sentasse. Marina tensionou visivelmente, mas permaneceu à mesa, sua mão encontrando a da mãe sob a toalha de linho. Durante anos, Pedro começou, abrindo a pasta. Mantive estas cartas. Cartas que Rosa Santos escreveu para você, Teresa. Cartas que Marina tentou enviar quando era adolescente. Documentos que provam que eu manipulei tudo. Por quê? Teresa perguntou, sua voz surpreendentemente calma. Por que fazer isso conosco, Pedro? Pedro passou as mãos pelo rosto cansado. No começo foi pelo que eu achava ser o melhor para a família. Nossa reputação, nossa posição social. Depois foi medo. Medo de perder tudo que tínhamos construído. Medo das consequências. Medo de perder o controle, Marina completou, sua voz firme, mas não acusatória. Sim, Pedro admitiu, pela primeira vez em sua vida, parecendo verdadeiramente arrependido. E quando você começou a investigar, Marina, entrei em pânico. Tentei te afastar com dinheiro, com ameaças veladas. Foi errado, eu sei agora. Ricardo, que estivera em silêncio, manifestou-se. O que você quer, Pedro? Pedir perdão, ele respondeu simplesmente. E me afastar. Já pedi demissão da empresa. Vou me mudar para o exterior por um tempo. Vocês não precisam mais. Não merecem ter que lidar comigo. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Foi Lucas quem o quebrou, levantando-se de sua cadeira e caminhando até Pedro com uma única rosa Tudor na mão. Vovó Rosa dizia que mesmo as rosas com mais espinhos podem dar as flores mais bonitas, ele disse, oferecendo a flor ao tio-avô. Só precisam de uma chance de crescer direito. Teresa observou seu neto com admiração, reconhecendo nele a mesma sabedoria gentil de Rosa Santos. O perdão, ela disse suavemente, é como podar uma rosa. Dói no começo, mas permite que algo novo e mais bonito cresça. Marina respirou fundo, anos de mágoa e perguntas não respondidas pesando em seu coração. Não vai ser fácil, ela disse finalmente, mas talvez possamos tentar. Um dia de cada vez. Maria, que servia o jantar silenciosamente, sorriu ao ver a família começando, lentamente, a se reconstituir. Como as rosas do jardim,
Eles precisariam de tempo, cuidado e paciência para florescer completamente novamente. Pedro deixou o envelope sobre a mesa, levantando-se com lágrimas nos olhos, algo que ninguém jamais tinha visto antes. Obrigado, ele sussurrou, segurando a rosa que Lucas lhe dera, como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Quando ele saiu, Teresa sentiu novamente aquele formigamento nas pernas, mais forte dessa vez. Era como se cada verdade revelada, cada passo em direção ao perdão, estivesse acordando não apenas seu corpo, mas sua alma inteira. O doutor Santos ajustou seus óculos enquanto examinava os últimos exames de Teresa. O consultório médico, localizado em um dos melhores hospitais de São Paulo, estava em silêncio enquanto todos aguardavam seu parecer. Ricardo segurava firme a mão de sua esposa, enquanto Marina e Lucas esperavam ansiosos no sofá próximo. É realmente extraordinário, o médico finalmente falou, um sorriso discreto surgindo em seu rosto. Os exames mostram uma significativa melhora na atividade neural. O formigamento que você tem sentido, Teresa, é um sinal muito positivo. Isso significa que ela vai voltar a andar? Lucas perguntou, seus olhos brilhando de esperança. O médico inclinou-se em sua direção, falando com gentileza. Não podemos prometer isso, mas com fisioterapia intensiva e muito empenho, existe uma possibilidade real de recuperação parcial dos movimentos. Teresa apertou a mão de Ricardo, lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto. Depois de tanto tempo, é como se seu corpo estivesse respondendo às mudanças emocionais, o Dr. Santos observou. Não seria a primeira vez que vejo algo assim acontecer. O estado emocional tem uma influência enorme em nossa recuperação física. Marina aproximou-se da mãe, ajoelhando-se ao seu lado. Vamos fazer isso juntas, mãe. Cada passo, cada movimento. De volta à mansão, uma surpresa aguardava a família. Maria, com a ajuda de Rodrigo, o jardineiro, havia transformado uma parte do jardim de inverno em uma área de exercícios, com barras paralelas e equipamentos de fisioterapia. A fisioterapeuta começar a vir amanhã, Maria anunciou, orgulhosa de sua iniciativa. Achei que seria mais confortável para a senhora fazer os exercícios aqui, cercada pelas suas rosas. Teresa observou o espaço com emoção. As rosas Tudor, agora misturadas com as mudas trazidas por Marina do sítio de Rosa, criavam um ambiente acolhedor e inspirador. Olha, vovó trouxe isso para você, Lucas disse, entregando a Teresa um pequeno diário encadernado em couro. Era da vovó Rosa. Ela anotava todos os progressos das rosas como elas cresciam um pouco a cada dia. Teresa abriu o diário com cuidado, reconhecendo a caligrafia delicada que preenchia as páginas. Entre as anotações sobre jardinagem, havia fotografias antigas, inclusive algumas suas com Marina bebê, que Rosa havia guardado todos aqueles anos. Ela nunca deixou de acreditar que um dia nos encontraríamos, Marina comentou suavemente, folheando o diário com a mãe. Mesmo quando eu estava com raiva, confusa, ela sempre dizia que, assim como as rosas, alguns amores precisam de tempo para florescer completamente. Naquela tarde, Teresa teve sua primeira sessão de fisioterapia. A fisioterapeuta ficou impressionada com sua determinação. Com Marina de um lado e Ricardo do outro, Teresa conseguiu ficar em pé pela primeira vez em anos, mesmo que por apenas alguns segundos. Lucas, que observava tudo com atenção, correu para o jardim e voltou com uma rosa recém-desabrochada. Para comemorar seu primeiro passo, ele disse, entregando a flor à avó. Sabe, Teresa comentou, respirando o perfume da rosa. Sua bisavó Rosa estava certa. Alguns amores, algumas curas, são como jardins. Precisam de cuidado diário, paciência e muito amor para florescer. Enquanto o sol se punha, lançando sombras douradas através das janelas do jardim de inverno, a família se reuniu para um chá. Maria havia preparado pão de queijo fresco e biscoitos de chocolate, os favoritos de Lucas. Recebi uma mensagem de Pedro. Ricardo mencionou cautelosamente, observando as reações de todos. Ele está em Portugal, começou terapia e está escrevendo um diário, como forma de lidar com tudo o que aconteceu. Teresa assentiu levemente. Talvez ele também esteja encontrando sua própria forma de cura. As pessoas são como rosas diferentes no mesmo jardim.
Lucas filosofou, mordiscando um biscoito. Algumas demoram mais para florescer, outras precisam de mais cuidado. Marina abraçou o filho, maravilhada com sua sensibilidade. E algumas são sábias muito além de sua idade, ela completou sorrindo. Com a chegada da primavera, o jardim da mansão dos Almeida explodiu em cores e aromas. As rosas Tudor, agora perfeitamente integradas com as variedades trazidas do sítio de Rosa Santos, criavam um espetáculo que atraía olhares admirados dos vizinhos. Teresa, após 2 meses de fisioterapia intensiva, já conseguia dar pequenos passos com auxílio das barras paralelas. Cada conquista era celebrada pela família com uma nova muda de rosa plantada no jardim, uma tradição iniciada por Lucas. Numa manhã particularmente especial, Marina encontrou sua mãe já acordada, sentada em sua cadeira de rodas no jardim, escrevendo em um caderno novo. "Não conseguiu dormir?" perguntou, sentando-se ao lado dela. Teresa sorriu, fechando o caderno. "Estive pensando, o livro que você escreveu, O Jardim das Memórias, e se escrevêssemos uma continuação? Juntas?" Os olhos de Marina brilharam com a ideia. "A história real? Nossa história?" "Sim", Teresa respondeu, sua voz embargada de emoção. "Mas não apenas sobre o passado, sobre recomeços, sobre como nunca é tarde para um jardim florescer novamente." Lucas, que havia acordado cedo para ajudar Rodrigo com as rosas, aproximou-se correndo. "Mamãe e vovó, venham ver a rosa azul que plantamos. Ela está diferente." As 2 mulheres seguiram o menino até um canteiro especial, onde uma rosa de coloração única, um azul profundo com nuances de violeta, desabrochava majestosamente. "É uma mutação natural", Rodrigo explicou maravilhado, "algo extremamente raro. As rosas azuis são consideradas impossíveis na natureza, mas às vezes, o impossível acontece. Como uma mulher que não deveria voltar a andar dando seus primeiros passos", Marina comentou sorrindo para a mãe. "Ou uma família separada se reconectando através de um jardim de rosas", Teresa completou. Ricardo, que observava a cena da varanda, desceu para se juntar à família. "Tenho uma surpresa para vocês", anunciou. "Consegui a autorização da prefeitura. Podemos transformar parte do jardim em um espaço público de leitura e jardinagem, como vocês sonhavam." Teresa e Marina se entreolharam, emocionadas. A ideia havia surgido durante uma de suas longas conversas sobre como honrar a memória de Rosa Santos e sua paixão por compartilhar conhecimento através das rosas. "Podemos chamar de Jardim das Memórias", Lucas sugeriu, "como o livro da mamãe. E podemos ter uma biblioteca especializada em jardinagem", Teresa acrescentou, seus olhos brilhando com a possibilidade. "Oferecer oficinas para crianças, ensinar sobre o cultivo de rosas. Vovó Rosa adoraria isso", Marina sussurrou, enxugando uma lágrima. Ela sempre dizia que o conhecimento, como as rosas, deve ser compartilhado para multiplicar sua beleza. Maria apareceu na varanda, carregando uma bandeja com café da manhã. "Chegou uma carta de Portugal", anunciou, entregando um envelope a Teresa. Com mãos levemente trêmulas, Teresa abriu a carta. Era de Pedro. Enquanto lia em voz alta, sua voz embargava ocasionalmente com a emoção. "Querida irmã, o tempo longe tem me ajudado a ver com clareza todos os meus erros. A terapia está me mostrando caminhos que nunca imaginei existirem dentro de mim. Ontem visitei um jardim de rosas aqui em Lisboa e pela primeira vez realmente entendi o que você sempre viu nelas. A capacidade de renascer, de florescer mesmo depois do inverno mais rigoroso." Teresa parou por um momento, respirando fundo antes de continuar. "Não espero perdão imediato, nem mereço. Mas assim como as rosas que você tanto ama, espero um dia poder provar que também posso mudar, crescer, me tornar alguém melhor." Marina gentilmente colocou sua mão sobre a da mãe. "Cada jardim tem seu tempo", ela disse suavemente. "Alguns levam mais tempo para florescer que outros." Teresa assentiu, dobrando cuidadosamente a carta. Olhou ao redor, para sua família reunida, para o jardim florescente, para a rosa azul que desafiava as probabilidades. Em seu coração, sentia brotar algo tão raro quanto aquela rosa. A certeza de que, às vezes, os milagres acontecem nos lugares mais inesperados e que o amor,
como as rosas mais resilientes, sempre encontra um caminho para florescer. A transformação do Jardim dos Almeida em um espaço público estava quase completa. Pequenas alamedas foram criadas entre os canteiros de rosas, com bancos estrategicamente posicionados para leitura e contemplação. Uma estrutura elegante de vidro e ferro foi erguida para abrigar a biblioteca especializada em jardinagem, com uma seção especial dedicada à literatura infantil. Teresa, agora capaz de dar vários passos com auxílio de uma bengala, supervisionava pessoalmente cada detalhe da obra. Marina havia se dedicado a organizar o acervo da biblioteca, incluindo uma coleção completa de livros sobre cultivo de rosas, alguns raros, que pertenceram à sua avó Rosa. "Olha só o que encontrei entre os livros da vovó", Lucas exclamou numa tarde, correndo até Teresa com um caderno antigo nas mãos. "São anotações sobre como criar rosas azuis naturalmente." Teresa pegou o caderno com curiosidade. As páginas amareladas continham detalhadas observações sobre cruzamentos específicos de rosas, condições de solo e técnicas de cultivo que Rosa Santos havia desenvolvido ao longo dos anos. "Sua bisavó era uma cientista natural", Marina comentou, admirada com as anotações meticulosas. "Ela desenvolveu técnicas próprias de hibridização. É por isso que conseguimos aquela rosa azul", Lucas concluiu empolgado. "Não foi só sorte, foi o trabalho da vovó Rosa continuando através de nós." Ricardo, que chegava do trabalho naquele momento, sorriu ao ver a família reunida sobre o caderno. "Tenho uma surpresa para vocês", anunciou. A universidade entrou em contato. Eles querem estabelecer uma parceria com o nosso projeto, um programa de pesquisa em botânica, especializado em desenvolvimento de novas variedades de rosas. Teresa sentiu lágrimas de alegria se formando em seus olhos. "Rosa teria adorado isso", sussurrou. "Seu trabalho continuando através das gerações." Maria apareceu na porta da biblioteca, carregando uma bandeja com chá e biscoitos. "Dona Teresa, chegou mais uma carta de Portugal", disse, entregando um envelope azul claro. Desta vez a carta de Pedro era diferente. Junto com suas palavras de arrependimento e esperança, havia uma surpresa. Fotografias de um pequeno jardim de rosas que ele havia começado a cultivar em sua nova casa em Lisboa. "Comecei a entender", ele escrevera. "Por que você sempre dizia que as rosas eram mais que flores? Cada manhã, quando venho regá-las, sinto como se estivesse aprendendo uma nova forma de amor." Marina, lendo por cima do ombro da mãe, sorriu suavemente. "Talvez devêssemos convidá-lo para a inauguração do jardim", sugeriu. "Se você estiver pronta, é claro." Teresa refletiu por um momento, observando o movimento dos trabalhadores, finalizando os últimos detalhes do espaço. "Sabe, acho que sim. Um jardim é um lugar de recomeços, afinal." Lucas, que havia voltado sua atenção para o caderno de Rosa Santos, exclamou de repente: "Olhem, tem uma carta aqui dentro, endereçada à vovó Teresa." Com mãos trêmulas, Teresa abriu o envelope amarelado pelo tempo. A carta, escrita pouco antes de Rosa partir, revelava um último segredo. "Querida Teresa, se você está lendo isto, significa que finalmente nossa Marina encontrou seu caminho de volta para casa. Guardei suas cartas todos estes anos, aquelas que seu irmão impediu que chegassem até ela. Estão todas preservadas numa caixa de cedro enterrada sob a roseira mais antiga do sítio." Marina cobriu a boca com as mãos, lembrando-se subitamente. A roseira centenária, aquela que trouxemos para cá, está no centro do novo jardim. Como se movida por uma força maior que ela mesma, Teresa se levantou, apoiando-se em sua bengala. Com passos lentos, mas determinados, caminhou até o centro do jardim, onde a antiga roseira do sítio de Rosa Santos havia sido replantada. "Rodrigo!" chamou sua voz tremendo de emoção. "Poderia nos ajudar aqui?" O jardineiro, compreendendo imediatamente, trouxe suas ferramentas. Com cuidado, começou a escavar próximo às raízes da roseira centenária. Não demorou muito para que sua pá encontrasse algo sólido. Uma caixa de cedro perfeitamente preservada emergiu da terra. Seu conteúdo revelaria não apenas as cartas perdidas, mas também os últimos segredos guardados por Rosa Santos, segredos que mudariam para sempre a compreensão daquela família sobre seu próprio passado.
A caixa de cedro foi aberta com reverência na biblioteca recém-construída, enquanto o sol da tarde pintava padrões dourados através dos vitrais. Teresa, Marina e Lucas sentaram-se juntos em um dos novos sofás, enquanto Ricardo e Maria observavam respeitosamente à distância. Dentro da caixa, cuidadosamente preservadas em envelopes de seda, estavam dezenas de cartas, algumas amareladas pelo tempo, outras mais recentes, todas organizadas cronologicamente com a mesma atenção meticulosa que Rosa Santos dedicava às suas rosas. "São todas suas, mãe", Marina sussurrou, reconhecendo a caligrafia de Teresa nos envelopes. "Todas as cartas que você tentou me enviar." Com mãos trêmulas, Teresa abriu a primeira carta, datada de poucos dias após a separação. As palavras escritas com toda a angústia de uma jovem mãe forçada a deixar sua filha fizeram lágrimas correrem por seu rosto. "Minha pequena Marina, hoje você completaria um mês. Imagino seus primeiros sorrisos, seus primeiros sons. Quero que saiba que cada rosa que planto carrega uma prece por você." Marina segurou a mão da mãe enquanto ela lia. Lucas, silenciosamente, começou a organizar as cartas sobre a mesa, criando uma linha do tempo com elas. "Olhem", ele apontou para uma carta em particular. "Esta é de quando a mamãe ganhou seu primeiro prêmio de literatura." Teresa pegou a carta indicada, reconhecendo a data. "Eu tinha visto sua foto no jornal." Ela leu em voz alta. "Tão linda, tão talentosa. Quis gritar para o mundo que você era minha filha." Mas a maior surpresa estava no fundo da caixa. Um manuscrito completo, escrito por Rosa Santos, intitulado O Jardim das Três Gerações. "É a história dela", Marina explicou, folheando as páginas com reverência. "Como ela conheceu meu pai, como prometeu a ele que cuidaria de mim, como observou nossa família de longe todos esses anos." "Tem mais", Lucas disse, retirando um envelope lacrado do fundo da caixa. "Esta é diferente. É endereçada ao tio-avô Pedro." Teresa pegou o envelope com cuidado. A carta de Rosa para Pedro era diferente. Não continha acusações ou mágoas, mas sim compreensão e esperança. "Pedro, quando você ler esta carta, espero que tenha encontrado paz com suas escolhas. Guardei estas memórias não para alimentar ressentimentos, mas para que um dia a verdade pudesse florescer como as rosas que sua irmã tanto ama." "Ela sabia", Teresa murmurou. "Sabia que um dia estaríamos todos juntos novamente." Marina levantou-se subitamente, indo até sua bolsa. "Acho que está na hora", disse, retirando um manuscrito encadernado. "É o meu novo livro. Queria esperar o momento certo para mostrar." O título fez Teresa prender a respiração. "O Jardim que nos uniu." "É nossa história", Marina explicou, "mas também é mais que isso. É sobre como os jardins podem curar corações, sobre como o amor pode sobreviver ao tempo e à distância, como as sementes das rosas da vovó Rosa." Lucas acrescentou sabiamente, que esperaram o momento certo para florescer. Ricardo, que estivera em silêncio, aproximou-se com seu celular na mão. "Pedro está no aeroporto", anunciou suavemente. "Ele aceitou nosso convite para a inauguração." Teresa respirou fundo, olhando para as cartas espalhadas, para o manuscrito de Rosa, para o novo livro de Marina. "Sabe", ela disse, "acho que Rosa estava certa. Algumas histórias precisam de tempo para serem contadas completamente." Maria discretamente começou a organizar uma bandeja com chá e biscoitos, como sempre fazia nos momentos importantes da família. O aroma de rosas frescas entrava pela janela aberta, misturando-se com o cheiro de livros novos e memórias antigas. "E algumas famílias", Marina completou, abraçando a mãe e o filho, "precisam de um jardim inteiro para encontrar seu caminho de volta, uma para a outra." A manhã da inauguração do Jardim das Memórias amanheceu com um céu extraordinariamente azul sobre São Paulo. O espaço estava irreconhecível. Faixas de seda branca decoravam os caminhos entre os canteiros, e pequenas placas identificavam cada variedade de rosa, incluindo notas especiais sobre sua história e significado. Teresa, vestida em um elegante conjunto azul claro, estava de pé apoiada em sua bengala, supervisionando os últimos preparativos. Seus progressos na fisioterapia haviam surpreendido até mesmo o doutor. Santos,
Ela agora conseguia caminhar por curtas distâncias, embora ainda precisasse de apoio. "Mãe!" Marina chamou, aproximando-se com um buquê de rosas azuis. O carro do aeroporto acabou de chegar. Teresa sentiu seu coração acelerar. Após meses de troca de cartas, Pedro finalmente retornava de Portugal. As últimas correspondências haviam revelado um homem transformado, mas ainda assim, o nervosismo era inevitável. Lucas, impecável em seu primeiro terno, foi o primeiro a avistar o tio-avô. "Ele trouxe flores!" exclamou, apontando para o homem que caminhava hesitante pelo jardim. Pedro estava diferente. Os meses em Portugal haviam suavizado suas feições, e seus olhos, antes sempre duros e calculistas, agora carregavam uma vulnerabilidade tocante. Em suas mãos, um buquê de rosas portuguesas, uma variedade antiga que Teresa imediatamente reconheceu. "São as mesmas que mamãe cultivava", ela sussurrou, lembrando-se do pequeno jardim de sua infância. O encontro foi silencioso inicialmente. Pedro parou a alguns passos de distância, seus olhos marejados percorrendo os rostos da família. Foi Lucas quem quebrou o gelo, aproximando-se do tio-avô com sua característica naturalidade. "Quer conhecer nossa rosa azul?" perguntou, estendendo a mão para Pedro. Um sorriso tremido surgiu no rosto do homem. Eu adoraria", respondeu sua voz embargada. Enquanto Lucas guiava Pedro pelo jardim, Marina aproximou-se de Teresa. "Está tudo bem, mãe." Teresa assentiu, enxugando uma lágrima discreta. "Sabe, quando éramos crianças, Pedro era quem mais me ajudava com o jardim da mamãe. Ele tinha um talento especial com as rosas mais difíceis." Ricardo, que observava a cena de perto, abraçou a esposa pelos ombros. "As pessoas podem mudar", disse suavemente. "Como você sempre diz, as rosas mais espinhosas também podem florescer." A cerimônia de inauguração estava marcada para o início da tarde. Aos poucos, convidados começaram a chegar, representantes da prefeitura, professores da universidade, jornalistas e principalmente famílias do bairro, curiosas para conhecer o novo espaço. Maria coordenava uma equipe de garçons que servia café, chá e pequenos salgados aos convidados. Rodrigo, orgulhoso em seu uniforme novo de jardineiro-chefe, conduzia pequenos grupos explicando as diferentes variedades de rosas. O momento mais esperado, porém, foi quando Marina subiu ao pequeno palco montado próximo à biblioteca. Ao seu lado, uma pilha de livros ainda coberta por um tecido de seda. "Hoje", ela começou, sua voz clara e emocionada, "não inauguramos apenas um jardim, inauguramos um espaço de cura, de reconexão, de amor. Este jardim nasceu de uma história de separação, mas floresceu em uma história de reencontro." Com um gesto suave, ela removeu o tecido, revelando não apenas seu novo livro, O Jardim que Nos Uniu, mas também uma edição especial do manuscrito de Rosa Santos, O Jardim das Três Gerações, agora transformado em um belíssimo livro ilustrado. "Estes livros", continuou Marina, "são nossa forma de honrar todas as Rosas Santos do mundo, aquelas pessoas que guardam sementes de amor, esperando pacientemente o momento certo para que floresçam." Teresa, apoiada em sua bengala, observava a filha com orgulho indescritível. Ao seu lado, Pedro silenciosamente enxugava lágrimas que não tentava mais esconder. Lucas, sempre atento, aproximou-se do tio-avô e discretamente colocou em suas mãos uma rosa azul. "Para seu novo jardim em Portugal", o menino sussurrou. "Vovó Rosa dizia que as rosas azuis são para novos começos." O sol da tarde paulistana banhava o jardim em uma luz dourada, fazendo as rosas parecerem ainda mais vibrantes. O sonho de Rosa Santos havia finalmente se realizado. Um jardim onde histórias, pessoas e flores se entrelaçavam em uma dança delicada de cura e recomeço. Um ano se passou desde a inauguração do Jardim das Memórias. O espaço havia se transformado em um ponto de encontro querido pela comunidade, onde crianças aprendiam sobre jardinagem, escritores buscavam inspiração entre as rosas e famílias encontravam um refúgio de paz em meio à agitação da cidade. Teresa, agora caminhando com apenas uma bengala decorativa, presente especial de Lucas, supervisionava pessoalmente as aulas de jardinagem para crianças carentes.
Seu programa Pequenos Jardineiros havia se tornado um sucesso, com uma lista de espera que crescia a cada semestre. Numa tarde especialmente agradável de primavera, enquanto Teresa conduzia uma de suas aulas, uma menina tímida de aproximadamente 8 anos aproximou-se dela. Dona Teresa, ela chamou baixinho. É verdade que rosas podem curar corações machucados? Teresa sorriu, reconhecendo nos olhos da menina a mesma dor que um dia vira nos olhos de Marina. Qual é seu nome, querida? Ana, a menina respondeu, brincando nervosamente com a barra de seu uniforme escolar. Bem, Ana, Teresa disse, sentando-se em um dos bancos do jardim e convidando a menina para juntar-se a ela. Deixe-me contar uma história sobre rosas, corações e milagres. Marina, que chegava para sua habitual sessão de autógrafos na biblioteca, seus 2 livros haviam se tornado best-sellers, parou para observar a mãe com a pequena Ana. Lucas, agora com 13 anos e cada vez mais parecido com um jovem jardineiro, aproximou-se silenciosamente. Ela me lembra você, Marina comentou para o filho, sempre salvando pessoas através das rosas. Ricardo, que voltava de uma reunião na prefeitura, trazia novidades animadoras. O projeto seria expandido para outros bairros da cidade. O modelo do Jardim das Memórias seria replicado, levando arte, literatura e jardinagem para diferentes comunidades. Pedro ligou de Portugal. Ele informou a família reunida para o café da tarde no Jardim de Inverno. O jardim que ele começou lá está florescendo. Ele quer saber se podemos ajudá-lo a criar um espaço similar em Lisboa. Maria, servindo bolo de chocolate, agora famoso entre os visitantes do jardim, sorriu ao ver como a família havia crescido e se transformado. Além dos frequentadores habituais, o jardim havia atraído voluntários, estudantes e pesquisadores, todos contribuindo para manter vivo o legado de Rosa Santos. A pequena Ana tornou-se presença constante no jardim. Teresa descobriu que ela vivia em um abrigo próximo, e aos poucos a menina foi se abrindo, revelando sua própria história de separação e esperança. Sabe, Lucas disse uma tarde observando Teresa ensinar Ana a podar uma roseira. Acho que encontramos nossa próxima jardineira. Marina abraçou o filho, compreendendo imediatamente o que ele queria dizer. Após algumas conversas com o abrigo e muita preparação familiar, Ana foi oficialmente adotada por Marina e passou a viver na mansão dos Almeida, completando o círculo de cura e amor que começara com um menino dormindo em um jardim de rosas. Teresa, observando sua família expandida reunida para um almoço de domingo, não podia deixar de sorrir. As rosas Tudor floresciam majestosamente, misturadas com as variedades do sítio de Rosa Santos e as novas espécies desenvolvidas pelo programa de pesquisa da universidade. Entre elas, a rosa azul continuava a se multiplicar, espalhando sua rara beleza pelo jardim. Vovó, Ana chamou correndo em sua direção com um caderno nas mãos. Olha o que eu escrevi. Era um poema simples, escrito com a letra caprichada de uma criança, sobre uma família que crescia como um jardim, com raízes profundas e flores sempre novas. Teresa abraçou a neta postiça, sentindo seu coração transbordar de alegria. Marina, que há pouco retornara de uma turnê de lançamento de seus livros, juntou-se a elas com uma novidade. Estava grávida. A notícia foi recebida com lágrimas de alegria por toda a família. Uma nova rosa para nosso jardim, Lucas comentou, sábio como sempre. E assim, o Jardim das Memórias continuava a crescer, não apenas em tamanho, mas em significado. Era um testemunho vivo de como o amor, assim como as rosas mais resilientes, sempre encontra uma maneira de florescer, mesmo nos lugares mais improváveis. Teresa, contemplando o pôr do sol através das roseiras, pensou em Rosa Santos e em como ela estaria orgulhosa de ver seu legado de amor e cura se espalhando como sementes ao vento, tocando cada vez mais vidas, transformando histórias de separação em contos de reencontro e renovação. Nosso jardim, ela sussurrou para si mesma, nunca terá fim.